Conheça Levi Petrus, o fundador e antigo líder da Igreja Filadélfia de Estocolmo, na Suécia, pastor, compositor, pioneiro no pentecostalismo na Suécia e líder internacional do movimento pentecostal. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Levi Petrus nasceu no dia 11 de março de 1884 na Suécia, filho de um operário. Cresceu na Igreja Batista e foi batizado aos 15 anos, no dia 12 de fevereiro de 1899, na Igreja Batista. Em maio de 1899, mudou-se para Vänersborg e começou a trabalhar como aprendiz numa fábrica de sapatos. Em agosto de 1900, ele mudou para a Noruega, onde continuou a trabalhar como sapateiro e passou a trabalhar ativamente na igreja batista local. No ano seguinte, ele mudou para Oslo, antiga Cristiânia, capital da Noruega, para trabalhar em outra fábrica de sapatos e continuou atuante na igreja batista da cidade. Em 1902, após vários anos trabalhando como operário, passou a dedicar seu tempo à pregação e tornou-se co-pastor com Adolfo Mildes na Igreja Batista de Arendal, na Noruega. Nesse ano, após um culto, Petrus e amigos passaram a noite em oração juntamente com uma família. Bem cedo pela manhã, Petrus embarcou de volta para Oslo. Depois que o barco partiu, Petrus sentiu, conforme contou em sua autobiografia, a maior e mais significante experiência de sua vida. Ele encontrou-se com Deus de um modo muito singular. A presença divina foi-lhe muito real e diante dela, seu interior pareceu se derreter e lágrimas rolaram do seu rosto. Enquanto orava, ele falava palavras que não entendia. Petrus, nessa época, não tinha entendimento do que era orar em línguas. Ele revelou que isto lhe aconteceu várias vezes depois, quando ele estava a sós em seus momentos de oração e meditação. Falara palavras estranhas, mas ainda não refletira profundamente sobre o assunto. Foi então aconselhado por seu pastor a não contar para outras pessoas o que lhe havia acontecido. Em 1904, ele começou seus estudos no Seminário Batista Betel, em Estocolmo, e após a formatura, foi ordenado pastor batista. Depois de atuar em vários lugares da Suécia, ele foi escolhido em 1906 como pastor de uma igreja batista. Atraído pelos relatos sobre o avivamento de Sunderland e de Oslo, viajou para Oslo, Noruega,
Ali, em 1907, mediante a palavra do pastor Thomas Ball Barratt, ele tornou-se pentecostal. Sua igreja também aceitou a mensagem pentecostal, como também fizeram numerosas outras igrejas na Suécia. Em 1910, ele recebeu o convite para pastorear a recém-fundada Sétima Igreja Batista de Estocolmo, que realizava seus cultos no Philadelphia Hall, na rua Uppsala 11. Assumiu o trabalho da igreja no ano seguinte, em 8 de janeiro de 1911, aos 26 anos de idade. Casou-se com Lídia Danielson em abril de 1913, no Santuário Batista, em Kragerø, na Noruega. No fim de 1913, a Convenção Batista Sueca expulsou ostensivamente Petrus e toda sua congregação porque eles praticavam a ceia aberta. As reais causas de sua expulsão, porém, foram a teologia e a liturgia pentecostal. Petrus continuou sendo influenciado pela sua herança batista e insistiria, por exemplo, na eclesiologia batista como padrão para a forma de governo das suas igrejas pentecostais na Suécia. O modelo de Petrus ensinava que cada igreja era totalmente independente e não deveria existir uma organização central. As igrejas trabalhariam em cooperação por meio de convenções estaduais e nacionais informais de pastores e presbíteros. Segundo historiadores, ele não tolerou nenhuma concorrência com sua liderança e forçou indivíduos talentosos tais como Svein Lindemann, jornalista, Jeppe Franklin, missiologista, a trabalharem fora do movimento. Ele também foi considerado o culpado por Alan Thorberg, pastor e teólogo, ter perdido a eleição para a cadeira no parlamento ao declarar na véspera da eleição que pentecostais não deveriam ser políticos. Apesar disso, tempos depois, em 1964, ele fundou o partido político Kristendemokratisk, Coalizão Democrática Cristã. Por outro lado, Petrus liderou empreendimentos arrojados, fundou diversas igrejas, um periódico semanal, um novo templo, sede da igreja na rua Rostrandes, número 5, considerado de maior capacidade entre os templos evangélicos de todo o país em 1930. Fundou também uma escola secundária em 1942, um jornal diário e uma rede mundial de rádio. Em 1916, Petrus deu início a um dos mais arrojados trabalhos missionários do mundo pentecostal, com o envio do primeiro casal de missionários para o Brasil, Samuel e Lina Nystrom, e a fundação da Missão Sueca Livre.
Petrus foi também um autor prolífero, além de compositor de hinos. Sua coletânea de obras soma 10 volumes, sem contar seus 5 volumes de memórias e uma quantidade de livros escritos depois de 1956. Em seus últimos anos de vida, lançava em média um livro por ano. Foram ao todo 50 títulos. Ele também contribuiu amplamente para publicações periódicas. Seus livros e ensaios têm sido traduzidos para muitos idiomas. No Brasil, a CPAD publicou seus livros O Segredo do Progresso, O Vento Sopra Onde Quer e Eu Sei em Quem Tenho Crido. O seu livro mais destacado, que teve grande aceitação na Suécia, foi O Carpinteiro de Nazaré. Dezenas de artigos seus foram publicados no jornal Boa Semente e no Mensageiro da Paz. Na parte musical, ele publicou o primeiro número do Inário Sergentoner, Cânticos de Vitória, e seus hinos estão presentes em muitos inários. Na harpa cristã, constam de sua autoria os hinos As Testemunhas de Jesus, 167, Ó Jesus me ama, 169 e As Promessas que não falham, 377.